1 Samuel capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Amém, igreja? 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 1 ao versículo 20. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Elcana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia à sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e se te lembrares de mim, e não te esquecerdes da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. E lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli lhe disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram
diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Esse é um texto muito conhecido de todos nós. Todos nós já ouvimos falar da oração de Ana, porque é uma oração muito marcante na Bíblia. E eu estava refletindo, queridos, sobre esta oração. E, como disse, aprove ao Senhor estar aqui nessa noite. E eu perguntei a Deus o que falar para os irmãos, e Ele me fez lembrar desse texto. Queridos, nós estamos diante de um texto que mostra um grande sonho de uma mulher. Eu quero falar nessa noite sobre a oração que não cessa, ou a oração que não para. A Bíblia diz que Ana, ela tinha um desejo muito intenso de ser mãe. A Bíblia fala que ela era estéril. E, queridos, ser mãe naquela época era algo muito importante para uma mulher. Sabemos que naquela época a sociedade era um tanto machista. A mulher não era colocada muito em evidência. E seria algo muito triste para uma mulher naquela época não poder gerar um filho. Primeiro porque os homens que tinham muitos filhos, eles eram sinônimos de prosperidade, de felicidade. O próprio salmista, lá no Salmo 127, vai dizer que os filhos são como flechas na mão do valente. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Então, era muito importante para uma família naquela época, a mulher pudesse dar um descendente para o seu esposo, porque naquela época era importante para os homens deixar uma descendência, e por conta disso era permitido que o homem, nesse caso, quando a mulher era estéril, ele podia ter uma segunda mulher, de tal forma que essa segunda mulher pudesse lhe dar uma descendência. Imagine a angústia no coração de Ana. Além do fato de nascer estéril, ainda ser provocada pela segunda esposa de Elcana. A Bíblia é clara em dizer que Penina constantemente provocava Ana, lembrando, trazendo à tona o fato dela ser estéril, a todo momento contando vitória em cima de Ana. Mas Ana, ela tinha esse sonho, e ela não desistiu desse sonho. A Bíblia diz que ela orava de forma intensa a Deus, porque ela tinha esperança de que Deus pudesse fazer algo em relação a isso. E a Bíblia diz que Ana buscava a Deus de forma intensa e constante em direção a esse propósito. Irmãos, se de fato nós temos um sonho muito belo e nós almejamos alcançar o caminho melhor para se fazer, é esse: é colocar diante do Senhor, colocar diante daquele que pode de fato concretizar o nosso sonho, por mais impossível que ele pareça.
E essa mulher, ela orava de forma tão intensa, que a Bíblia declara que às vezes não conseguia nem sair palavras da sua boca. Quem sabe você já passou por isso, e às vezes não conseguir expressar um desejo, ou talvez a sua oração já seja tão batida diante de Deus, que às vezes você fica até envergonhado de Deus dizer de novo. Eu já disse aqui, irmãos, que nós precisamos ser perseverantes na oração. Precisamos bater na porta de Deus, na porta do céu, até ouvir um sim ou não. Às vezes a gente não ouve nada, silêncio. Ou seja, Deus está trabalhando acerca daquilo. Mas até Deus responder, você tem a oportunidade de perseverar, de continuar pedindo. E assim Ana fazia, dia após dia, correndo atrás do seu sonho. Eu não sei quanto tempo durou essa busca de Ana. Mas, queridos, Moisés, Josué, Caleb esperaram 40 anos pela promessa. Será que você já chegou pelo menos nesse nível, antes de reclamar da aparente demora de Deus? Porque às vezes achamos que a nossa bênção está demorando mais do que a de outro, não sei. Mas enfim, esta mulher não desistiu do seu desejo. E existem, queridos, os desencorajadores de oração. Penina certamente era uma desencorajadora da oração de Ana. Imagino eu que, além de fazer chacota pelo fato de Ana não poder gerar, certamente Ana ouvia algum tipo de piada, do tipo: para com isso, para de incomodar Deus. Lembra do cego Bartimeu? Às vezes Satanás usa a boca de pessoas para querer nos calar, para querer calar nossa oração. Satanás certamente usando a boca daquela mulher para causar angústia e humilhação. E eu não vejo senão o inimigo por trás daqueles que tentam desencorajar a oração. Já pensou se Bartimeu tivesse ouvido a voz da multidão e se calado? Mas não, ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Da mesma forma, Ana não cedeu à pressão de Penina, e de forma ainda mais intensa continuava a buscar ao Senhor em prol do seu sonho. Às vezes é complicado, queridos, nós sermos julgados. A Bíblia é clara em dizer que Ana foi julgada pelo próprio sacerdote, aquele que estava ali para ser um representante de Deus ao povo, aquele que estava ali para oferecer sacrifícios, estava julgando que Ana estivesse embriagada. É sempre assim. Pessoas que não entendem o nosso ministério, não entendem a nossa dor, não entendem o nosso sonho e a nossa busca.
às vezes se tornam instrumentos do maligno para nos afligir ainda mais, tentando calar a nossa oração, calar a nossa busca. Às vezes estamos em um momento de intimidade e conexão, mas para alguns nós estamos embriagados. Às vezes estamos falando uma língua diferente que outros não entendem, e continuam a nos taxar assim como em Pentecostes. Eles estão embriagados. Às vezes não consegue sair nada da nossa boca. Às vezes um simples sussurro. Mas nessa noite eu quero quebrar o paradigma que talvez exista na sua cabeça de que oração só é palavras entendíveis. Nunca foi. Porque oração é uma comunicação com o Pai, e o Pai entende até mesmo a sua respiração. Isso não é oração. Você que acha. O Pai entende as tuas lágrimas. O Pai entende o teu silêncio. O Pai entende os teus pensamentos. O Pai entende a tua respiração. O Pai entende a língua que você fala e que outros não entendem. E se Ele entende, então está tudo certo. Só basta Ele entender. Às vezes é preferível que você entenda a minha oração para que você esteja junto comigo em um só espírito. Mas no meu secreto, basta apenas o meu Pai me entender. Então Ana, ela colocava dia após dia esse desejo diante de Deus, mesmo sendo desencorajada pela sua rival Penina, mesmo sendo desencorajada às vezes pelo próprio sacerdote, homem de Deus, que estava ali como representante de Deus para incentivar as pessoas. E às vezes acontece, queridos, às vezes nem o próprio pastor ou líder acredita no teu sonho, mas Deus acredita. Então está tudo certo. Oração não é somente palavras audíveis e entendíveis. Então, queridos, somos desafiados, assim como Ana, a continuar orando até ouvir o sim ou não de Deus. Mesmo quando não puder falar, ore por pensamento, ore por gestos. Às vezes é bom você orar sem palavras, porque o nosso inimigo, ele ouve o que a gente fala, né? Mas ele não sabe o que a gente pensa. Então às vezes você precisa ser um tanto esperto, sabe? Nem todo sonho que está internalizado no teu coração, você precisa orar em voz alta. Então seja um pouco mais esperto e não deixe que o inimigo ouça, às vezes, a tua oração. Quando for para estrondar e bradar o inferno, aí você pode soltar o volume com ousadia, autoridade. Mas existem os momentos em que a gente precisa orar apenas com o pensamento, porque Deus está lá, ouvindo, entendendo. A resposta de uma oração perseverante é algo extraordinário. Aleluia. O resultado da oração de Ana gerou Samuel, uma criança totalmente dedicada ao serviço de Deus.
Samuel se tornou juiz, profeta e sacerdote. Queridos, tem Samuel que só nasce quando Ana chora. Tem muralha que só cai quando o povo grita. Será que não precisa chorar mais na presença de Deus? Aleluia! Será que você já está buscando na intensidade que Deus quer? Tem pessoas que precisam aprender mais a chorar na presença de Deus nessa noite. Eu entendo, queridos, que aquilo que é conseguido de forma dificultosa, cheio de obstáculos, é algo que vai ser altamente valorizado por aqueles que o recebem. Quanto mais difícil é o milagre, mais nós valorizamos a conquista. É algo extraordinário. Quanto mais difícil, mais extraordinário é o milagre. Samuel foi uma criança extraordinária, foi um homem de Deus, foi resultado de uma oração perseverante e extraordinária. Eu creio que quando Deus nos testa na nossa paciência, na nossa perseverança, na verdade Ele está verificando se de fato estamos preparados para receber o extraordinário que Ele colocará sobre as nossas mãos. E a Bíblia diz que Ana não só teve Samuel não, porque a bênção do Senhor vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Ana teve mais 5 filhos, para a glória e a honra de Deus. Esse é o poder da oração, queridos. Esse é o poder de um clamor que não cessa, de um clamor que quando falta palavras, às vezes a gente diz: Senhor, eu não tenho mais nem pelo que orar, ou eu não tenho nem palavras para depositar diante do Senhor. Às vezes a tua oração já está muito batida, mas a Bíblia fala de muitas parábolas. Fala da mulher que constantemente insistia com aquele juiz para que julgasse a sua causa. E por meio da insistência daquela mulher, aquele juiz cedeu seu desejo. Sabe, irmãos, quando a gente está insistindo, Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta se abrirá. Quando a gente está insistindo, nós estamos demonstrando interesse. Nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu quero, Senhor, é importante para mim. Nós demonstramos interesse quando nós insistimos, porque quando não faz sentido para nós, a gente larga de lado por qualquer coisa. Mas quando é importante, a gente vai até o final, a gente vai até a última gota de sangue. Imagina a alegria desta mulher. Imagina como ficou Penina de saber que Deus responde a oração de um justo. Um filho gerado por uma perseverança, um filho que se tornou instrumento de Deus. O milagre do Senhor foi extraordinário, foi além das expectativas, mas custou o preço de dedicação da sua intercessora. É difícil e complicado ver que às vezes a gente não faz um mínimo em direção ao nosso milagre. Não, queridos, que Deus ele é um Deus que barganha, que Ele precisa da tua busca ou da tua intercessão para Ele poder operar.
mas é algo do caráter. Às vezes não sabemos nem por que estamos buscando determinada bênção ou determinado milagre. Qual a sua intenção com isso? Será que isso de fato vai glorificar o nome do Senhor na tua vida? Será que isso não vai te levar para longe do seu Pai? O milagre de Ana glorificou o nome do Senhor, porque o voto dela foi sincero e ela cumpriu. Senhor, se o Senhor me der um filho homem, vai ser teu, vai servir ao Senhor. O milagre extraordinário de Deus é isso. Ele glorifica o nome dele. Glorifica o nome dele, não o nosso. Vamos ser perseverantes na oração. Quando cessarem as palavras, que não cessem os pensamentos, que não cessem as intenções. Amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus.